Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Malu, sou a professora do módulo de liderança feminina e estamos agora começando o nosso segundo vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas e não viu o nosso primeiro vídeo, você pode voltar na nossa playlist e encontrar o primeiro vídeo que a gente já conversou sobre liderança feminina. Ou você pode assistir esse vídeo agora e depois você volta para assistir o nosso primeiro, tá bom? Nosso primeiro vídeo a gente começou falando sobre liderança feminina, sobre a sua importância e vamos desenvolver um pouco mais esse tema ao longo das próximas aulas. O tema da nossa aula de hoje é carreira profissional. Eu sei que esse tema é um pouco difícil de ser falado, porque já existe muita pressão ao longo do ensino médio inteiro para que você escolha logo qual carreira profissional você quer seguir. Existe pressão de todos os lados, dos professores, da nossa família, dos nossos amigos. A gente se compara muito com as pessoas ao nosso redor. Eu não vou dizer que isso não existe, porque todo mundo se compara muito. Então pode ser que você esteja agora um pouco aflita, porque os seus colegas já se decidiram e você ainda não se encontrou, não acredita que você se encaixe em nenhuma área específica. Ou então você queira muito seguir uma área que ainda é desvalorizada e você não tem o apoio necessário da sua família. Então a gente vai conversar sobre tudo isso no nosso vídeo de hoje, tá bom? Você provavelmente vai acabar ele tendo uma nova visão sobre carreira profissional e algumas sugestões sobre alguns passos que vocês podem tomar para que essa decisão seja um pouco mais leve, tá bom? Antes de tudo, eu queria dizer que a carreira profissional é um âmbito muito pessoal de cada um, tá bom? Eu sei que é muito difícil falar isso quando a gente tem uma pressão da família muito grande e principalmente quando nós temos alguns casos na família já de pessoas bem-sucedidas em áreas tradicionais. Todo mundo tem aquele primo, né, que passou em não sei quantos concursos, ou então que passou em medicina logo direto do ensino médio e que é o prodígio que você tem que também ser bem-sucedido igual aquela pessoa. Eu sei que todo mundo tem um caso desse na família, e se você não tem esse caso, provavelmente esse caso é você. Algumas dicas que eu posso dar para vocês que ajudaram o meu processo de escolha da carreira profissional que eu escolhi seguir e que pode ajudar vocês também de certa forma. Lembrando que não existe fórmula mágica para que vocês alcancem uma carreira que seja 100% compatível com vocês, que vocês amem e que vocês se identifiquem logo de cara. Porque a maioria de vocês está terminando o ensino médio com 17 anos, que é uma idade muito jovem. Então vocês estão provavelmente nessa faixa de idade dos 16, 18 anos e já é uma pressão muito grande para que vocês escolham a vida de vocês e que vocês tenham uma aprovação satisfatória no vestibular. Então, o que foi que eu fiz quando eu comecei a prestar ao vestibular e quando eu comecei a pensar em quais áreas eu me daria bem? Bom, eu sabia que eu gostava muito da área da saúde e da área das humanas. Eu sabia que eu era uma negação em exatas e que eu não gostaria de seguir nenhuma área relacionada a isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu sabia que eu tinha duas grandes áreas de conhecimento que eu tinha um pouco de interesse, que era a área da saúde, que tem diversos cursos, diversas opções de carreira, e eu sabia que eu também gostava da área das humanas, que também tem infinitas possibilidades. Então eu comecei a filtrar, comecei a pesquisar como era a atuação de cada carreira, de cada profissional que eu achava que fazia um pouco parte do meu perfil. Então, por exemplo, assistente social, enfermeiro, médico, advogado, defensor público, tudo isso que eu achava que fazia sentido para mim, eu comecei a pesquisar e conversar com pessoas que já atuavam nessa área, principalmente mulheres, porque a gente sabe que tem algumas áreas que são dominadas pelo público masculino e que essa ocupação feminina se faz necessária, mas que não deixa de ser desafiadora. Então é bom conversar com pessoas que já estejam lá para elas contarem um pouco da experiência delas, tá bom? Então tudo isso foi fundamental para eu conseguir entender de verdade como era a atuação profissional dessas pessoas, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito romantizada das profissões e quando a gente conversa com pessoas que já atuam nessa área, a gente consegue ter uma noção real de como é que esse profissional atua no seu dia a dia, porque tem muita gente que a gente é muito influenciada pelas produções televisivas, a gente é muito influenciada por filme, por série, principalmente de outros países. Então pode ser que você seja influenciada por uma série a assumir determinada profissão, por exemplo, assistir Grey's Anatomy e achar que medicina vai ser aquilo ali que é retratado na série, e quando você chegar no dia a dia, que você encontrar a realidade brasileira, isso pode te frustrar um pouco.
Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, que foi conversar com pessoas que já atuavam nessa área, principalmente mulheres, tá? Porque tem uma visão diferente, tem uma visão um pouco mais parecida com a minha. Eu vejo que quando você conversa com mulheres que já estão nessa atuação, você consegue se ver um pouco naquela profissão lá no futuro, tá bom? Uma outra sugestão que eu tenho, que eu sei que não são todas as universidades do Brasil que têm essa opção, que é o curso de bacharelado interdisciplinar. O que é isso? São cursos de duração menor, acho que são 3, 2 anos, em que você tem a possibilidade de estudar diversas áreas, diversas matérias diferentes, de diversos cursos que são considerados tradicionais, e após esse período de 2 ou 3 anos, você consegue migrar para esse curso tradicional, tá? Foi o que eu fiz. Eu cursei 3 anos de bacharelado interdisciplinar em humanidades, onde eu pude cursar diversas matérias de diversos cursos da área das humanas. Então, eu fiz matéria de pedagogia, de direito, de administração, de diversos cursos de letras. E depois desses 3 anos, eu pude escolher migrar para algum curso chamado de tradicional, né? E a minha opção foi direito. Mas esses 3 anos em que eu pude conhecer melhor essas disciplinas foi fundamental para conseguir fazer sentido na minha cabeça qual a área que fazia sentido para mim e que eu conseguia me destacar mais e que eu seria mais feliz estudando, que foi, no caso, direito, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria que fala um pouco mais aprofundado sobre esses cursos de bacharelados interdisciplinares, em que vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, tá bom? Isso é uma opção também, tá? Outra opção, gente, para vocês que estão muito na dúvida ainda sobre qual área seguir, são os cursos técnicos que existem depois do ensino médio. Eu sei que tem muita gente que faz o ensino médio associado com o curso técnico, e isso para mim já é uma vantagem, que você já pode sair com uma especialização profissional, e que pode seguir também naquela mesma área ou em uma área completamente diferente. Eu tenho colegas no meu curso de Direito que fizeram técnico no ensino médio de edificações, que não tem nada a ver com direito, mas que esse técnico serviu para mostrar para eles o que eles se identificavam mais, tá bom? Por fim, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês se envolvam em atividades que vocês têm alguma afinidade desde o momento da escola. Então, existem trabalhos voluntários, existem trabalhos de monitoria na escola. Bom, aqui eu sou de Salvador, então aqui em Salvador a gente chama de banca ou reforço escolar. E pode ser que você se identifique com uma disciplina que você tem um maior destaque, e participando de reforços escolares pode ser que seja uma forma de você enxergar um horizonte, enxergar ali uma carreira profissional a ser seguida, tá bom? Outra coisa que eu acho muito importante, gente, é vocês conversarem com outras pessoas, com seus colegas, com seus amigos, com sua família, sobre o que passa na sua cabecinha, o que tá passando no seu coração, porque é muito importante a gente ter apoio nessa fase da nossa vida, porque é uma fase de uma transição muito grande, que você tá saindo daquela fase da escola, indo para a fase da faculdade, se esse for o seu desejo. Então é muito importante que você tenha apoio, tá bom? É muito importante que a gente tenha essa representação na política, nas empresas, nas escolas, e tudo começa desde o engajamento na adolescência. Quando você começa a acreditar que você é capaz, que você tem os meios necessários para atingir esses objetivos, a caminhada se torna mais fácil. Então, um dos objetivos desse curso, desse módulo, é encorajar que vocês sigam os seus sonhos, acreditem no potencial de vocês, e mesmo que vocês acreditem que não tem esse potencial, não tem essa vocação, saibam que tudo é uma questão de treino. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre o tema, mais sobre a atuação de mulheres em posições de destaque, no meio de projetos sociais, de liderança de empresas, lideranças em diversas áreas de atuação, continua seguindo nossos vídeos, que você vai terminar esse curso com outra visão sobre si própria e sobre o seu próprio potencial. Bom, eu espero que essas dicas façam sentido para vocês. Deixem aqui nos comentários suas sugestões, suas críticas. Se tiver meninas aqui que já passaram por essa transição de escola, faculdade, queiram deixar o depoimento aqui nos comentários, fique muito bem-vinda. E a gente se encontra no próximo vídeo.